estamos aqui, então, na aula número 15 da disciplina Planejamento para o Ensino de Biologia, continuando a tratar sobre o ciclo investigativo, né? Então, retomando aqui, na aula passada, nós discutimos o papel da orientação e como é importante contextualizarmos, justificarmos as ideias para os estudantes e justificar o porquê daquelas determinadas perguntas, né, para engajá-los na investigação e também para trazer suas concepções prévias. E depois trabalhamos um pouquinho as características do questionamento, das perguntas, especialmente as perguntas investigativas exploratórias, que levam à exploração. Então, hoje nós trataremos da geração de hipóteses e, mais especificamente, também da fase de investigação, retomando algumas características da exploração e aprofundando na experimentação. Então, a fase de investigação. Ela consiste do processo de planejar explorações ou experimentações para coleta, registro e análise de dados que respondam às questões de pesquisa. Então, nós vimos na aula passada que a questão investigativa exploratória, ela leva a uma exploração por meio de uma diversidade de estratégias didáticas que podem fornecer dados e informações que serão importantes para os estudantes responderem à questão. Então, o ponto central da exploração e que eu acho muito interessante desse ciclo investigativo é justamente porque fica muito clara a importância da pluralidade de estratégias didáticas no ensino por investigação, né? Para coleta, registro e análise de dados que respondam às questões de investigação. Então, aqui ao longo do curso, vocês já trataram de diversos exemplos de recursos didáticos, de estratégias didáticas. Então, esses dois materiais trazidos, né, em aulas anteriores, de disciplinas anteriores, inclusive, eles trabalham com uma diversidade de estratégias didáticas para responder a questões de pesquisa, né? Então, por exemplo, este material, a sequência didática Enigma do Costão Rochoso, ele trabalha por meio de jogos. Então, um determinado jogo em que os estudantes são convidados a colocar os materiais, né, numa grande prancha do Costão Rochoso, ele vai fornecer elementos para os alunos construírem os conceitos de interações ecológicas, de adaptações dos seres vivos ao ambiente marinho, né? E até das interações antrópicas nesse ambiente. Então, são jogos que são elaborados aí para serem trabalhados em diversas etapas, que vão produzir esses dados, que vão fornecer esses elementos para os estudantes trabalharem. Aqui neste outro exemplo, que também é uma sequência didática investigativa para trabalhar conceitos de Mata Atlântica e de Restinga, aqui tem leituras de mapas, leituras de imagens, tabelas, gráficos e até a produção final de um livro pelos próprios estudantes, né? Mostrando aí a riqueza das possibilidades de estratégias e recursos didáticos que podem ser utilizados no ensino por investigação. Mas eu queria tratar com vocês mais especificamente dos experimentos, né? Porque eles são na verdade, uma estratégia didática específica do ensino de ciências e que só é possível trabalhar em alguns casos. Por isso que esta etapa aqui de exploração e de questionamento aqui é extremamente importante para o ensino por investigação. Mas vamos lá, né? Então, as hipóteses e experimentação estão intimamente relacionados. Então, vamos começar com esse exemplo para começar a trabalhar o conceito de hipótese e experimentação. Então, esta é uma questão investigativa, como a compactação do solo atua na presença de invertebrados nesse solo, né? Então, uma problemática geral de urbanização, por exemplo, numa fase de orientação, poderia originar esta pergunta: a compactação do solo interfere na sobrevivência de seres vivos? Como que ela interfere, né? E aí pode-se levantar hipóteses mais específicas, por exemplo, esta aqui.
Quanto maior a compactação do solo, então eu acho que eu vou encontrar menos seres vivos, menos minhocas, por exemplo, né? Esta ideia, esta hipótese, ela pode ser testada, né? E se ela pode ser testada, então eu posso fazer um experimento para verificar esta relação entre a compactação do solo e o número de indivíduos de minhocas naquele solo, né? Então, aqui nos mostra que hipóteses são respostas possíveis a uma questão de investigação, explicações que respondam ao problema identificado e que podem ser testadas. Em geral, nós, professores, esquecemos dessa parte da definição da hipótese ao trabalhar hipóteses com os alunos. Então, muitas vezes os professores falam em sala de aula, os alunos estão levantando hipóteses, mas, na verdade, eles estão trazendo seus conhecimentos prévios para aquela questão de pesquisa, o que é extremamente relevante, como nós já vimos, e extremamente importante para a construção de conhecimento. Mas, na ciência, a gente tem que ter claro que hipóteses são aquelas ideias, aquelas respostas que podem, de alguma maneira, serem testadas via experimentos. Então, veja um exemplo aqui. Né? Na educação infantil, mesmo no ensino fundamental, é muito comum projetos de observações a mais longo prazo. Então, projetos de observação, por exemplo, do ciclo de vida de uma borboleta ou de caramujos, né? Esse trabalho com seres vivos é muito mais comum na educação infantil e no ensino fundamental. Mas é interessante porque mesmo nas crianças pequenas há a possibilidade de elaboração de hipóteses, ou seja, de respostas que podem ser testadas. Então aqui, um caso em que as crianças estão observando os caramujos e o objetivo é construir conceitos, né, sobre o ciclo de vida desses caramujos e suas características, uma criança diz: alguns caramujos são mais rápidos do que outros. Então, por meio da observação, né, do que eles estão investigando ali naquele momento, a criança traz essa ideia, que ainda não é uma hipótese, porque ela não pode ser testada. Ainda é uma primeira aproximação para trabalhar a ideia: será que todos os caramujos se comportam da mesma maneira? Será que todos os caramujos apresentam aí a mesma velocidade, por exemplo? Mas a intervenção do professor ou da professora é: bom, quais caramujos são mais rápidos do que outros? Aí a criança responde: os pequenos. E uma outra criança complementa: os menores são mais rápidos, pois são mais leves. Então, aqui, com esta especificação, aqui é possível, então, se trazer um teste para isso, fazer uma experimentação. Então, se os estudantes compararem, né, a locomoção e medirem aí a velocidade desses caramujos, de diferentes tamanhos e diferentes massas, eles podem verificar, testar esta ideia de que os menores são mais rápidos, pois são mais leves, né? Então, algumas ideias podem ser transformadas em hipóteses. E vejam, aqui há a conceitualização, há conceitos, né? Há ideias científicas, né, por trás aqui desta hipótese. Então, de novo, lembrando que a hipótese faz parte desta etapa de conceitualização. E aí a gente consegue definir experimentos. São considerados formas controladas de testar e manipular objetos de interesse, enquanto outros fatores são mantidos constantes. Por isso, eles são conhecidos como testes de controle de variáveis ou testes de hipótese, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo retirado do PISA de 2015. O PISA é um exame de avaliação de estudantes, um exame internacional, participam diversos países. Isso vocês têm acesso a alguns itens liberados no site do INEP, do governo federal, né? E aqui eu trouxe para vocês porque é interessante, porque é uma avaliação final, mas faz uma simulação de um experimento, né? Então aqui, por exemplo,
o enunciado é o seguinte: um corredor corre por 1 hora em um dia quente e úmido, temperatura do ar de 35 graus Celsius, umidade do ar de 60%, sem beber água. Este corredor corre o risco de desidratação e insolação. E a pergunta é: qual seria o efeito de beber água durante a corrida sobre os riscos de desidratação e de insolação do corredor? Então, aqui, os estudantes devem fazer, né, uma simulação enquanto sobre a variável beber água. Então, o que ele vai manter constante nessa atividade, nesse experimento? A temperatura do ar ele mantém constante, como já indicou o enunciado. A umidade do ar ele também vai manter constante. E o beber água, então ele vai verificar o que acontece com a desidratação e com a insolação quando o indivíduo bebe água e numa situação em que o indivíduo não bebe água. E além disso, então aí ele executa e vê o que acontece com esses fatores. E aí ele verifica quais foram os dados que vão aparecer aqui nessa tabela que ajudam ele a responder esta pergunta. Então vejam, mesmo os experimentos que a gente não consegue realizar ali em sala de aula, as simulações têm ajudado a trabalhar também os experimentos. Mas o que eu queria mostrar é a lógica do que a gente mantém constante e do que a gente mantém e do que a gente varia, né? O que a gente está testando ali naquele experimento, né? Então, aqui, a gente trabalhou, né, essas ideias aqui. E tanto a exploração quanto a experimentação geram dados, geram informações, né? A experimentação de uma forma bastante específica e a exploração trazendo aí uma diversidade de fontes possíveis de dados e informações, né? Mas todas elas, essas formas de investigação, têm o objetivo, então, de busca, organização, seleção, interpretação, análise e avaliação de dados e informação para responder à questão de investigação, né? E uma forma ou outra levam, então, à interpretação desses dados. Então, o que os estudantes vão fazer com esses dados que eles coletaram, né? Eles vão identificar padrões nesses dados, analisar esses dados para tentar avaliar nesse conjunto como que esses dados podem responder à pergunta de pesquisa, de investigação. E aí é muito importante essa ideia aqui, né? Conceitos são mobilizados para a construção das explicações, para a interpretação desses dados, ou seja, aqui os conceitos, eles estão a favor dos dados, eles são mobilizados, eles são articulados, eles são trabalhados. Na ideia anterior, né, que normalmente se faz em sala de aula, do professor, é muito comum, né, o professor da aula expositiva apresenta todos os conceitos, e agora ele apenas confirma nas aulas, nas atividades práticas ou nas aulas de laboratório, tão comuns aí no ensino de ciências. Nesta proposta, na verdade, é o inverso. A proposta é que o aluno construa esses conceitos, mesmo que ele não saiba ainda os nomes, mesmo que ele não tenha sistematizado esses conceitos, mas ele precisa explicar esses dados de alguma forma. E nesse processo é que ele constrói o conhecimento. Então, aqui o conceito está a favor da aprendizagem e não é simplesmente uma reprodução de conceitos como feito aí tradicionalmente, né, nas aulas expositivas ou teóricas. E a interpretação de dados envolve o registro, a organização e a sistematização de conceitos. E para isso o estudante mobiliza a linguagem matemática, que é tão importante também para o ensino de ciências, e a linguagem científicas. Então, decisões sobre como registrar, eu registro na forma de tabela, eu registro na forma de gráficos, que tipos de gráficos são mais interessantes para eu explicitar aqueles padrões,
né? Ou para eu identificar padrões naqueles dados. Então, todas essas decisões envolvem aí uma aprendizagem sobre a linguagem científica. Então, este processo, né, este grande elemento investigação, por um lado, ele possibilita uma busca ativa por procedimentos, e procedimentos diversos, tomadas de decisões sobre que dados coletar, que dados são importantes. Será que eu coleto apenas um tipo de dado? Será que a observação de um caramujo é suficiente para eu fazer afirmações sobre como se comportam os caramujos em geral, né? E habilidades de raciocínio lógico, como que ele vai organizar tudo isso, sistematizar tudo isso e articular todas essas informações para responder à questão de pesquisa, né? Então, contribui extremamente com a construção de conhecimento e o desenvolvimento de habilidades pelos estudantes e, por outro lado, elaborar procedimentos é, ao mesmo tempo, um processo criativo e rigoroso na ciência. Então, ele tem que tomar decisões. E, para isso, então, ele tem que ter uma determinada, uma certa liberdade, né, intelectual. Ele tem que ter opções ali para poder tomar decisões. E, ao mesmo tempo, ele tem que dizer, bom, você pode confiar nos meus dados porque eu tirei mais de um dado, eu mantive o mesmo observador, eu registrei desta forma, então eu posso confiar nesta interpretação, né? Então, resumindo na aula de hoje, chegamos nesta fase aqui de investigação, trabalhando um pouquinho com as definições de hipótese e experimentação na ciência. Na aula que vem, que fecha a semana, trabalharemos então com a conclusão e com os aspectos de discussão e aplicação também do conhecimento no ensino por investigação. Obrigada e até a próxima aula.